Como eu diria o Chaveco do Tropa de Elite, bagulho vai ficar doido. Ó, vamos lá, isso aqui é algo meio complexo e já vou abordando, já que isso não cai no ITA diretamente, tá? Não cai no IME nem no ITA diretamente. No IME razoavelmente cai, mas... médio. Mas eu tô colocando esse tópico por dois motivos. Primeiro porque vai ter uma galera que de fato vai prestar, por exemplo, escola naval. É um conceito que, embora não seja essencial, é um conceito que pode te ajudar um pouquinho, tá? E outra, para quem quer aprender vetores mesmo, leu o conceito várias vezes, eu não consigo entender. Eu mesmo demorei para entender o que era dependência linear. Eu li esse livro duas vezes, o livro do Caio Guimarães, duas vezes, não entendi o que era. Tive aula com meu professor, não entendi o que era. Só comecei a entender quando eu comecei a estudar a fundo. Peguei várias aulas e tal. E ainda assim não tenho a noção 100% não, mas eu tenho a noção que eu acho que é muito boa até. Mas vamos lá então. O que é dependência linear? É o seguinte, ó. Eu tenho dois vetores. Vetor U e o vetor V. A gente diz que esses dois vetores vão ser linearmente independentes, certo? Ambos vão ser linearmente independentes. A gente escreve assim, LI, se e somente se dada uma combinação linear entre os dois. Vou pegar aqui. Dada uma combinação linear entre os dois, dando um vetor nulo, a única explicação possível para que isso aconteça é que α1 é igual a α2, que é igual a zero. Explicando ainda formalmente, dados dois vetores vão ser linearmente independentes se e somente se, pegando um vetor, multiplicando por um escalar e somando com outro vetor multiplicado por outro escalar, se essa soma der o vetor nulo, a única possibilidade é que os fatores escalares vão ser zero. Vão ser iguais e vão ser zero. Não entendeu? Beleza, porque eu já fui explicando que vão ser linearmente dependentes. Mas, primeiro, o que é dependência linear? É um vetor depender do outro linearmente. Ou seja, dada uma soma, uma combinação linear, um depender do outro. Então, por exemplo, se eu mexo em um vetor, isso mexe no outro. Basicamente essa ideia. Mas assim, não é exatamente isso. É uma noção rústica e um pouco equivocada de se explicar. E agora que eu notei que esse negócio tá com uma margem para o branco. Como é que eu limpo isso agora, gente? Espera aí, rapidinho. Como é... Eita, cuzão, o que eu fiz? Qual é a JC? Caraca, como é que eu resolvi isso? É que tem um negócio aqui que eu queria... Ah, pera aí, caralho. Vamos lá. Caraca, não tá querendo ir pro lado. Anda, aí, caralho. Anda, cuzão. Oxe, não tá querendo ir, gente. Que é isso? Vai, caralho. Tá, desculpa. Voltando. É basicamente o seguinte, ó. Vamos supor que, por exemplo, eu quero pegar dois vetores cuja soma dê zero. No caso, eu vou ter aqui o vetor U e o vetor V. Certo? Bom, se eu quero multiplicar esse vetor por um fator α1 e esse por α2, eu quero que dê zero. Cara, não importa o quanto eu multiplique esse vetor, certo? Não importa o quanto eu multiplique. Não importa. A soma entre eles sempre vai ser diferente de zero. Certo? Então, no caso, eu tenho aqui, ó. Qualquer que seja o fator α1 e α2 que eu multiplicar ambos os vetores, até assim, ó. Se eu multiplico isso aqui por zero, por exemplo, e multiplico isso aqui por algo que não é zero, ainda assim a soma entre os dois não vai ser nula. A única possibilidade da soma dar zero, das combinações lineares dar zero, é se os fatores que eu multiplicar cada vetor forem zero. Agora, no caso, vamos supor que eu tenho dois vetores paralelos ou antiparalelos, que dá no mesmo, né? Porque antiparalelo é paralelo. Tenho dois vetores, no caso, assim, ó. Um assim, U. Esse é o vetor U. E aqui está o vetor W. O vetor V, vai. Necessariamente, se eu multiplicar cada um por um fator, chamamos esse aqui fator de A, esse aqui de B. Eles precisam ser A e B para se anularem? Não. Eu posso, por exemplo, vamos supor que esse aqui é o vetor, sei lá, 3, 3. E esse aqui é o vetor menos 1, menos 1. Eu posso, por exemplo, multiplicar posso fazer com que A seja igual a 1 e B seja igual a 3.
E aí, se eu somar esses vetores, né, U mais 3V, vai dar o vetor nulo. Não necessariamente os fatores que eu multipliquei, os fatores escalares, vão ser zero. Entende? É basicamente isso. Um vai depender linearmente do outro, vai depender porque estão na mesma linha. Linear pode ser interpretado de duas maneiras, né? Porque estão na mesma linha ou porque é uma combinação linear. Mas no final, na minha interpretação, isso dá do mesmo jeito para você entender. Agora, isso é prático para você? Resposta: não. O que é prático para você entender para provas quaisquer, ITA, IME, etc., até para a N, é que você entender o seguinte: vetores paralelos sempre serão linearmente dependentes e vetores não paralelos sempre serão linearmente independentes. É provado isso. Eu vou fazer um vídeo de prova isso. Aliás, está isso no livro do Caio Guimarães, tá? Se tu quiser ler. A minha prova vai ser idêntica dele. Eu vou pegar do livro dele. Eu aprendi essa prova, certo? Isso vai ser útil para você calcular se é linearmente dependente ou não? Não, mas eu vou passar por essa parte para ter uma noção quem quer fazer escola naval. Vamos lá. Como é que eu provo que dois vetores são linearmente independentes? Bom, pela definição. Vamos supor que eu quero provar, sei lá, prove que os vetores... verifique se os vetores, sei lá, 4, 8 e, sei lá, V igual a 1, 0 são linearmente independentes. Como se faz isso? Bom, tem que ser α1 U mais α2 V. Tem que dar o vetor nulo. Dando o vetor nulo, tem que implicar que α1 é igual a α2, que é igual a 0. Vamos ver se isso acontece? Bom, eu vou ter o seguinte então. Eu vou ter α1 multiplicando 4, 8, mais α2 multiplicando 1, 0, dando o vetor nulo que é 0, 0. Bom, se eu fizer as somas, distribuir os escalares e somar coordenada x com coordenada x, dando coordenada x, coordenada y com coordenada y, dando coordenada y, eu vou ter o seguinte sisteminha, que 4α1 mais α2 é igual a 0 e que e que 8α1 é igual a 0, né? Porque α2 com 0 dá 0. O que implica nesse caso aqui, na equação 2, que α1 é 0. E se α1 aqui é 0, isso necessariamente vai implicar que α2 é 0. Ou seja, isso implica necessariamente que α1 é igual a α2, que é 0. Portanto, são linearmente independentes. A única possibilidade de uma combinação linear desses vetores dar o vetor nulo é se os fatores que você multiplicou cada vetor for 0. Beleza? No caso, agora fica como exercício aqui, ó, para o povo aí de casa treinar, ó. Aí de casa, parece que estou falando com um comentarista aqui. Estou solitário, já tem ninguém aqui do meu lado. É triste. Sou um lobo solitário. Eu sou um idiota. Tá bom. Voltando. Verifique se os vetores que são lineares, ó. São linearmente dependentes. Ah, mas eu já notei, percebi um bizu magnânimo aqui e tal. Cara, calma. Pratica. Verifica se esses são linearmente dependentes. Se esses são... E se esses são. Certo? O dever de casa. Muito bem. Por último, para a gente dar uma matadinha nesse negócio de dependência linear, temos aqui outra coisa. Que é o seguinte. Tá ligado os versores dos eixos coordenados? Muito bem. Os vetores... detalhe. A definição que eu falei agora há pouco para linearmente independente serve para mais de um vetor. Pode ser para 3, 4, N vetores, tá? Mas agora, uma coisa interessante que a gente tem que ter em mente é que, por exemplo, os versores dos eixos coordenados x, y e z são linearmente independentes, tá? Fica como dever de casa para vocês provarem. É bem tranquilo. Faz o mesmo que eu fiz antes, para de choramingar, tá? Faz o mesmo que eu fiz antes, só que expande pro espaço em vez de plano e tu acha tranquilinho. Só fazer o que eu fiz aqui em cima. Mas agora, uma outra coisa também tem que ser dita. Bom, acabei de falar. Eles obrigatoriamente vão ser linearmente dependentes
dois vetores vão ser linearmente dependentes se e somente se são paralelos, tá? Isso é provado, você pode provar isso. Eu deixo como dever de casa também, mas caso você queira que eu prove, eu posso fazer um vídeo provando isso, tá? Também está no livro do Caio Guimarães, tá? Isso é provado. Aliás, a minha demonstração vai ser a dele praticamente, vai ser igual. Mas assim, se eles são LD, vão ser paralelos. Se são paralelos, vão ser LD, tá? Não tem outro caso. Se eles tiverem um ângulo entre si que não seja zero, os vetores não serão LD, serão necessariamente LI, tá? Então, ó, uma maneira de provar, assim, você não tem que provar exatamente isso, mas se tu quer saber, tipo, estou perguntando, esses aqui são LI ou LD, verifica o seguinte, sei lá, o vetor U tem coordenadas, sei lá, x, y, e o vetor V tem coordenadas A, B. Verifica o seguinte, ó, divide cada coordenada por cada coordenada, x por A e y por B. Se essa divisão der um fator igual, isso quer dizer o quê? Quer dizer que, por aqui no caso, ó, x é igual a k vezes A e y é igual a k vezes B. Ou seja, que o vetor xy é o vetor k,kb, ou k vezes o par ordenado AB. Ou seja, que U é kv. E a gente viu antes que se um vetor é um outro vetor vezes um número, quer dizer que esses vetores são paralelos. E se são paralelos, obrigatoriamente vão ser LD. Beleza? É assim que você prova mentalmente. Se você provar assim na prova, eu não vejo problema, desde que você anuncie. Ou desde que você prove anteriormente que todos os vetores que são LD são paralelos e vice-versa. Beleza? Bom, parando por aqui. Parando por aqui, não sei lá quanto tempo eu tenho. Parando por aqui. Faz aí deverzinho de casa. E é isso. Falou, abraço e é nóis. Falou!